Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Colorado aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e assim tu não perde nada sobre o Colorado. Neste vídeo nós vamos falar sobre o Cuéllar, que o presidente Alessandro Barcelos falou sobre a contratação do jogador. Vamos falar sobre Riquelme, a grande promessa do esporte que pode pintar no Internacional nos próximos dias. Um jogador que o Inter vai envolver neste negócio e ainda as últimas informações sobre Nico Lopes no Colorado. O que existe de verdade? Tem negociação? O Inter está interessado? Nós vamos esmiuçar todas essas informações daqui a pouquinho aqui no nosso Central. Bom, vamos começar por Cuéllar. O presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista hoje pela manhã para o pessoal do Bola nas Costas, programa lá da Rádio Atlântida, e falou sobre o Cuéllar. O presidente disse que nesse primeiro momento o Inter está se retirando das negociações pelo jogador, porque o Inter entendia que o Al Hilal liberaria o atleta sem envolver valores. O Inter tinha essa perspectiva, o que não está acontecendo. O presidente não descartou que futuramente possa acontecer um negócio, o Inter possa fazer de repente uma investida, mas neste primeiro momento tudo indica que ele vai acabar assinando com o Corinthians. Existe, segundo a imprensa lá de São Paulo, um acerto do próprio Cuéllar com o Corinthians. O Corinthians está tentando uma investida pelo jogador a pedido do próprio Cuéllar e também do empresário do atleta, o Juliano Bertolucci, com o Al Hilal. E isso está muito próximo de ter um fim nos próximos dias, e o destino do Cuéllar deve ser o Timão, a princípio, pelo que a gente está vendo nos noticiários. Então o Inter está se retirando do negócio pelo Cuéllar, mas não descarta futuramente, caso ele não acerte com o Corinthians, tentar uma investida pelo jogador, segundo o presidente Alessandro Barcelos. Beleza, pessoal? Sobre Riquelme, a grande promessa da base do esporte, jogador atacante, 18 anos, foi uma pesquisa do Capa e também do Gustavo Grossi, responsável pelas categorias de base do Inter. Neste primeiro momento, viria para integrar o time sub-20 do Colorado. E claro, se destacando, conseguindo aí cumprir, no caso, os requisitos, vendo que, surpreendendo o Mano Menezes e toda a comissão técnica, né, vamos falar bem a verdade, poderia ganhar chances no time principal. Se ele conseguisse render, chegaria ao time principal. Essa é a grande promessa do Inter. O Inter está tentando contratar esse jogador por empréstimo e vai envolver um velho conhecido da torcida colorada que perdeu espaço nos últimos anos. Acabou sendo emprestado para o Atlético Goianiense. Neste último momento estava no time lá da Ucrânia. Eu estou falando de João Piglo. O jogador está sim sendo envolvido nessa negociação do Inter por Riquelme, ou seja, o Inter vai receber Riquelme por empréstimo e vai reemprestar João Piglo para o esporte. Neste primeiro momento, é este o negócio que deve acontecer. Existe um descontentamento do pai do atleta, do Riquelme, que é o empresário do jogador, com o técnico lá do esporte, que não vem dando chances para o atleta, já foi para a mídia, já falou. Isso pode ser um ponto negativo que pode atrapalhar nas negociações, mas a gente vai continuar acompanhando todo esse negócio. Mas eu acho que ele vai acabar pintando aqui no Inter, sim, pelo que a gente tem visto. O pessoal lá da mídia diz que ele é um garoto fenomenal, diz que é um jogador de muita qualidade, mas a gente precisa ter um pé no chão, porque muitos jogadores surgiram nas categorias de base como um grande fenômeno e tudo mais, mas acabaram, sentindo quando chega no time principal é outra realidade, a torcida também começa a pegar no pé. Então, vamos dar tempo ao tempo, mas o Riquelme, ao que tudo indica, é uma grande promessa do futebol que o Inter está tentando lapidar. Gente, Nico Lopes. Esse jogador mexe com alguns torcedores do Colorado. O Inter tem interesse em Nico Lopes. Essa é a informação que eu tenho para vocês do repórter Lucas Dias, lá da Band, que tem canal aqui no YouTube. O Inter tem sim interesse em Nico Lopes. Ele tem contrato com o Tigres do México até dezembro deste ano, mas a informação que o Inter tem e que o empresário do jogador também tem, que o Tigres também já revelou, é que o Tigres não vai fazer nenhum esforço para manter o jogador. Não vai segurar, vai liberar caso ele consiga um novo clube. Então o Inter está dando uma olhada, está sondando a situação do jogador. Ele quer retornar para o futebol sul-americano. Se não for para o Inter, vai ser para o Nacional, que é outro clube que ele também tem identificação. Alguns clubes brasileiros já andaram sondando também a situação do Nico Lopes.
Isso já chegou a ser debatido no departamento de futebol do Inter, mas há algumas resistências. Algumas pessoas dentro do departamento de futebol defendem a não contratação do Nico. Mas, como a gente já trouxe para vocês aqui no vídeo do último final de semana, a contratação do Arangues também dividiu setores dentro do Internacional. Houve pessoas dentro do Inter que não queriam a contratação do Arangues, e o Inter entendeu que era uma boa contratação e isso acabou acontecendo. Então, isso não quer dizer muita coisa nesse primeiro momento. O Inter questionou o empresário do atleta sobre a situação dele, quanto ele estava ganhando, se ele tinha, almejava vir para jogar no Brasil. E o Nico é um daqueles jogadores que veste a camisa do Inter, ele gosta do Internacional. Ele vira e mexe, posta fotos assistindo jogos do Inter nas redes sociais. Ele já falou várias vezes que é um torcedor do Internacional aqui no Brasil, então é um jogador identificado, e isso mexe também com a torcida. Claro, tem torcedores que não gostam, mas isso, né, sempre há essa divisão. Mas há muitas pessoas que defendem a volta de Nico Lopes ao Internacional, e isso pode acontecer nos próximos dias. Vamos ver como é que vai se comportar aí, como é que vai se dividir essa questão dentro do Colorado. Nico Lopes pode sim ser um dos reforços do Inter na próxima janela de transferências. Vamos acompanhar. Beleza, pessoal? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Colorado. Valeu, tchau!